Olá, muito boa noite. Voltamos aqui à rubrica Isabel Convida, sempre à sexta-feira, e um terminar de semana também muito convidativo para a leitura, para uma convidada extremamente especial que tenho hoje aqui na minha rubrica e hoje através do Facebook. Eu aqui tenho as minhas conversas ou no Instagram ou no Facebook, e hoje é no Facebook com, como eu já disse, com uma convidada extraordinária. Ela é a Laurinda Alves, jornalista, autora e apresentadora de programas de televisão e professora de comunicação, liderança e ética na Nova School of Business and Economics, em Lisboa, onde criou a Academy of Purpose. Fundou e dirigiu a revista X durante 8 anos e foi diretora da Pais e Filhos e colunista dos jornais públicos e é atualmente cronista e entrevistadora no jornal Observador, ligada muito a causas sociais. Ela é cofundadora da Academia de Johnson, voluntária da Associação Salvador e voluntária em cuidados paliativos. Portanto, vai ser uma conversa muito intimista. Vamos falar do seu mais recente livro, que eu tenho aqui ao pé, Juntos Estamos Melhor, e eu vou chamar aqui à conversa a nossa Laurinda Alves. Olá, Isabel. Olá. Olá, Isabel. Laurinda. Olá a todos que nos ouvem. Boa noite. Boa noite, Laurinda. O que é que eu costumo pedir logo no início para depois esta nossa conversa chegar a mais pessoas? Se a Laurinda quiser partilhar na minha página, partilhar este nosso direto, pode lá ir. O que é que eu tenho que fazer então? É só ir à minha página. Mas eu fiz isso no meu Facebook agora mesmo. Fiz mesmo. Esperava por si. É? E agora o que é que eu faço? Eu tenho aqui a anunciar, conversa em direto a partir de agora com a Isabel Pinheiro. Exatamente. E agora, o que é que é suposto fazer? Agora, se for diretamente lá ao link novamente, partilhe novamente do meu link, já deverá estar lá o nosso direto a acontecer. Muito bem. Então, deixa-me ver se eu consigo, porque também não sou assim... Olá, muito boa noite. Ela já está a acontecer, já estava aqui a ver. Portanto, ele está a acontecer aqui em direto então, da minha página. Tenho que voltar a partilhar. É isso? Exatamente, só voltar a partilhar. Para também convidar a sua audiência. Muito bem. Então, apago o que lá estava. Pode. Ou então pode manter, não tem problema. Pode. É só mesmo para, entretanto, convidar aqui a sua audiência a juntar-se a esta conversa. Just in case, ponho aqui os dois. Vou deixar os dois. Acha bem? Acho muito bem. Então, pronto, vou-me desligar do Facebook, apesar de estar ligada. Muito bem. Laurinda, é um prazer tê-la aqui comigo a uma sexta-feira, final de semana, regressa às aulas, porque Laurinda também tem esta vertente de professora, escritora, e eu antes de entrar aqui a fundo no seu livro, conte-me um pouco do seu percurso. Então, se calhar começo de agora para trás. Eu, de facto, sou professora de Comunicação, Liderança e Ética na Nova, no campus de Carcavelos agora, mas já estou há 17 semestres, portanto, daqui a bocado há um ciclo de 10 anos na Nova. Antes estava na Católica, na Universidade Católica de Lisboa, onde dei 4 semestres um módulo também de Comunicação e Liderança, e fui sempre dando aulas. Só há 10 anos é que eu dou aulas sistematicamente e com muitas turmas, primeiro na Universidade Católica e agora na Nova, mas antes dava aulas como professora convidada de forma mais avulsa, digamos assim, porque a minha vida como jornalista me tomava o tempo todo. Hoje em dia é que eu me divido entre uma coisa e outra e portanto, isto tudo começou muito lá atrás, quando eu tinha 17 anos, eu agora tenho 58, vou fazer 59 agora em dezembro, dia 1 de dezembro, e estou radiante porque estou quase a chegar aos fabulosos 60s. Exatamente, portanto, sim. Daqui a um ano e um par de meses tenho 60 anos e acho graça porque ao mesmo tempo isto chega rápido e nós percebemos agora o que é que as pessoas nos diziam quando diziam que o tempo passa a correr e é uma vertigem, e é verdade. Mas
por isso começou aos 17 anos, quando eu entrei para a faculdade, concorri através do Expresso, saiu uma notícia no Expresso, a recrutar pessoas para a RTP, eu concorri e entrei. E, portanto, a minha vida mudou muito aí, porque entrei para a faculdade, entrei para a RTP, e depois foi um longo caminho, telejornal, grande reportagem, até ser freelancer, e depois muitas coisas que a Isabel já disse, e não vou ficar aqui a amassar as pessoas. Então, a sua primeira casa foi mesmo em RTP? Foi a RTP, foi a RTP, durante 12 anos. Um ciclo longo, pois é. É verdade. RTP, eu digo isto porque tenho base de comunicação. Por acaso não estive lá, eu comecei na TSF e depois, pronto, fui para outras áreas, mas tenho muitos colegas meus que continuam lá e que a primeira casa foi a primeira e continuam. Um colega meu, por exemplo, o Gonçalo Ventura, que está muito ligado ao desporto, continua lá. Portanto, a RTP acolhe muito, é uma escola. Uma fábrica, é uma fábrica de multiplicar, de identificar e multiplicar talentos. Sim, podemos olhar para a RTP como também com essa possibilidade. Eu depois também estive na TSF, também fui pioneira com o Emílio Rangel a fazer jornalismo de mota, porque até ali o que se fazia de mota era só o trânsito, e ele inaugurou o estilo radiofónico, rádio em direto, comigo e com o Zé Manuel Mestre, andámos de moto e fazemos reportagens, e eu acho que a RTP tem tudo como qualquer organização, e de facto eu encontrei lá do melhor que há em jornalismo, e aprendi muitíssimo, muitíssimo com aqueles chamados grandes repórteres, que eram o Rui Araújo, o Zé Manuel Barata Feio, o Joaquim Furtado, o Miguel Sousa Tavares, com quem depois também fui casada, quase 20 anos, e de facto era um jornalismo, a Diana Andringa, pessoas extraordinárias, muito cultas, com um sentido muito ético, irrepreensivelmente ético, com sentido também de missão e com um propósito de um bem maior, que era informar as pessoas. Não havia nada esta tendência, esta inclinação para as fake news, não é? Que é verdade, sim. São desconcertantes e de facto geram muito ruído e trazem muitas pedras ao caminho. E, portanto, tive a sorte de fazer parte desse círculo. Eu era uma miúda na altura. Todos estes jornalistas de quem eu falo tinham pelo menos mais 10 anos do que eu, 10, 12, 15 anos do que eu. Aprendi imenso com eles. E, portanto, foi uma casa onde eu me senti realmente muito acolhida, muito mimada e também, ao mesmo tempo, também muito lançada às feras, no sentido em que, nos anos 80, todas as pessoas viam televisão e não havia assim uma preparação muito específica para ser nem pivô telejornal. Pivô talvez, mas para fazer o stand-up, para abrir um telejornal. E, portanto, eu também tive que fazer esse caminho. Era uma grande exposição. E falou aí do Rui Araújo. Eu tenho uma amiga muito próxima que pronto, é a esposa do Rui Araújo, e nós falamos muito sobre isso. Era um jornalismo, de facto, muito intenso, muito entusiasmante. Eram grandes repórteres eles. Exatamente. E era um grande jornalismo, é verdade. Sim. E uma das razões pelas quais também me entusiasma esta parte da comunicação, esta parte de contar histórias, é mesmo isso, é a vontade de chegar mais longe, toda a palavra que tem força, a palavra e a imagem. E Isabel, nós estávamos num tempo em que era inimaginável que, passadas umas décadas, nós estaríamos todos separados, sempre online, em distanciamento social, a usar máscaras, não é? Este mundo de ficção, que é a nossa realidade, mas que é uma realidade que ultrapassa qualquer ficção, era impensável nesses tempos. Sim, sem portanto, dúvida. Tivemos a sorte de não nascer, entre aspas, para a profissão neste tempo, que eu acho que é muito, muito adverso. Sim. Acho que foi uma geração que, de facto, teve sempre estas ótimas escolas, teve ótimas referências e acho que foi um jornalismo, de facto, que levou um legado. Claro, muita coisa mudou, mas continuam aqui as ótimas referências, como mencionou, e a Laurinda é uma delas. E do jornalismo para a escrita, e para contar histórias. É engraçado, porque do jornalismo para a escrita comecei na televisão, depois rádio, e depois o último elemento foi, de facto, a escrita. E começou de uma maneira completamente fora do que era esperado também. Eu às tantas tive umas multas de estacionamento que não paguei logo,
Eu acho que eu e muitos portugueses temos um bocado esta dificuldade em ir logo a correr, pagar uma multa ao multibanco. E um dia estava na RTP e apareceram 2 polícias, ou 3, já não me lembro, e foram lá à minha procura por causa dessas multas. E eles queriam-me levar presa por causa das multas. E eu pensei, não é possível. Eu disse, mas eu vou pagar. E eles, não, tem que ir connosco e tem que... E eu disse, não, mas deixe-me pagar. Realmente tem razão, ainda não paguei, mas vou pagar. Não, eu tenho que ir. Temos aqui um mandado de captura. E eu pensei, como é que é possível? E isto era, não sei, isto foi quando o Independente estava a começar. Sim, eu disse, olha, peraí, eu tive ali fiquei indignadíssima e disse, olha, não é possível, são imensos criminosos que os senhores têm que ir procurar, investigar e se calhar esses sim, pôr na cadeia e a mim levam-me presa, querem-me levar presa por causa de umas multas de estacionamento que eram muito desproporcionado e até um bocadinho disparatado. E às tantas eu disse, olha, mas deixe-me falar com o meu advogado. Eu fui atrás do balcão da recepção, num sítio onde eles não me viam, e fui falar com o meu marido, na altura, com o Miguel, e que era advogado e que tinha escritório aberto, e ele disse-me assim, Lorinda, vai presa. E eu pensava, o meu marido vai dizer que vai fazer tudo para eu não ir. E ele, com sentido jornalístico total, não é? E ele, de facto, era um grande repórter. Disse, presa, isso é uma oportunidade única, tu és presa e podes fazer uma ótima reportagem, porque quem é que tem o privilégio de ir preso como presa, e não como alguém que vai lá fazer uma reportagem. E eu voltei. É mesmo visão. Eu voltei e disse a estes 3 senhores, acho que eram 3, e disse, olha, então pronto, então eu vou. Falei com o meu advogado e ele disse para eu ir. E eles fizeram assim, deram um salto para trás e disseram, não, mas espera aí. Não, mas se calhar não tenho que ir. E eu disse, não, eu quero ir, eu levo-me. Olha, leve-me. E o Miguel tinha-me dito assim, vai presa que eu levo tudo o que tu precisares, eu levo-te os livros que tu quiseres, também vai ser um par de dias e tu vais ver que vai ser uma experiência incrível. E eles de repente perceberam, houve qualquer coisa que eles pensaram, não, se ela tem um conselho para ir presa, há qualquer coisa que não está certo. E então disseram, não, bem, lá nos enfiámos no carro deles, lá fomos a um multibanco. Já sei que lá se conseguiu resolver a questão da multa. Das multas, sim. Administrativamente, nem me lembro se nos anos 80 já havia multibanco, mas sei que isto já está, imagina, isto já é quase jurássico para imensas pessoas que estão a ouvir. E fiquei com uma certa amizade com estes polícias, porque às tantas aquilo foi uma peripécia. E, por causa disto, quando cheguei a casa, o Miguel disse-me porque é que tu devias escrever isto, só isto para o Independente, porque era um jornal que estava a começar, muito irreverente, e de facto a rasgar a paisagem mediática. E eu liguei ao Miguel Esteves Cardoso e disse, olha, hoje foram buscar com mandado de captura à televisão por causa de umas multas e eu gostava de escrever sobre isto. E o Miguel Esteves Cardoso também no seu auge disse, mas que bom, escreve que nós publicamos. Então fizemos uma fotografia, eu com o mandado de captura, eu com uma camisola às riscas, uma coisa um bocadinho mais performativa, e foram 2 páginas do Independente a falar sobre isto, que era tão bizarro, era completamente inesperado e realmente desconcertante. E essa foi a maneira como eu comecei a escrever. Foi um artigo de 2 páginas em que eu, no Independente, escrevia-se muito na primeira pessoa. Foi a primeira vez também que um jornal trouxe também esta primeira pessoa do singular, em que nós nos envolvíamos na escrita, porque até ali o jornalista era uma pessoa imparcial. E o Miguel Esteves Cardoso trouxe isso, e o Paulo Portas depois, e tudo. E, portanto, foi assim. E depois comecei a fazer reportagens para o Independente e a ser cronista e foi uma escola incrível. Exatamente, e até hoje é cronista e tem exatamente, é impressionante. uma grande... Pois é, as pessoas devem estar fartas de maturar e de ver. Qual é que quem gosta, quem não gosta, não lê. Portanto, isto também é... Não... Eu gosto, uma das facetas da Lorinda é mesmo essa, é a sua transparência e acho que e que tem vindo a ser um traço constante na sua carreira e de facto isso transparece muito e quando continua a escrever as suas crónicas e tem também a rubrica no Observador, eu acho que faz-nos muito falta para o panorama de jornalismo que entretanto teve
é tão flexível, tão volátil, que precisamos de bases, e essas bases vamos buscar lá a essas referências como a Laurinda, como o Miguel Esteves Cardoso, como o Rui Araújo, por exemplo. Portanto, faz-nos falta esses quase embaixadores. Também o que é que me havia de dizer? Não é sendo sua convidada. Não, mas é muito simpático, eu percebo exatamente o que é que diz, porque todos nós precisamos de referências, e não estamos a dizer que são as pessoas mais extraordinárias do mundo, mas precisamos de referência de pensamento, referência de pessoas com quem podemos contrastar o nosso pensamento, umas porque pensam mais ou menos na nossa área de pensamento, outras porque pensam exatamente o contrário, e é fascinante contrastar, e isso é muito interessante. Um jogo de debate. Aliás, tive a sorte também de trabalhar com o Vasco Polido Valente, e que era uma pessoa que contrastava imenso o pensamento de todos nós. Exatamente, é discutido. Exatamente. Sem dúvida. E depois, conta-nos assim histórias reais que fazem um coração dos mais... Porque eu já li e reli, e de facto há aqui histórias que me identifico mais, e têm um sentido de escrita tão próximo, e quando diz assim, quando nos detemos nas recordações e pensamos demoradamente naquilo que vivemos, valorizamos melhor a companhia dos outros, e mais, compreendemos que foram eles que nos resgataram sempre. É isto, eu vou aqui já colocar a nossa primeira pergunta. É verdade que estas histórias reais têm esta capacidade de criar este envolvimento, esta empatia imediata connosco, com quem lê? Pois é, eu acredito e sinto e vivo, é essa a minha experiência. As histórias dos outros fazem sempre eco na nossa história. Esse storytelling é poderoso, é transformador, é iluminante, é inspirador, e nós vivemos todos na era TED, não é? Tudo é um palco, tudo é uma possibilidade de partilha de conhecimento, de experiências, e porquê? Por isso mesmo, porque as histórias dos outros fazem sempre eco na nossa história, seja para nos reforçar nas convicções, seja para despertar a consciência, seja para, às vezes até para nos provocar, para nos enervar, para nos fazer ir às lógicas dos outros, para nos ilustrar, para nos esclarecer, e por isso, quanto mais reais, e nós vemos também que mesmo no cinema e na literatura, há uma casta de pessoas que vê preferencialmente, se lhe puserem a hipótese de ver um filme de ficção pura e dura, ou um romance, ou o que for, ou um filme que pode ser também romance, ou pode ser um thriller, mas que é baseado em factos verídicos, as pessoas normalmente escolhem essa. Porquê? Porque nós também todos precisamos de perceber que a vida é muito grande, que nós passamos todos por coisas bastante parecidas em termos interiores, não é? No nosso interior, não nas circunstâncias, não no contexto, mas internamente somos muito parecidos, somos todos diferentes, mas muito parecidos em termos de emoções, e quando há uma perda, quando há uma ruptura, quando há uma grande alegria, todos nós humanamente reagimos de forma bastante parecida, e por isso as histórias dos outros fazem esse eco, e esse livro só tem histórias reais. Todas essas histórias, todas, da primeira à última, são verdadeiras. E o que é interessante é que todas são verdadeiras, mesmo as que parecem mentira. E há histórias que parecem mentira, porque eu penso, as pessoas devem achar que eu estou a romancear. Sim, exatamente. Há umas que são muito tristes, mas depois há outras que também são felizes. Mas são aquela das rosas brancas, do homem que... É das rosas brancas, é linda, sim. É uma história real. Eu conheço pessoas da família destas pessoas. E, portanto, essa autenticidade, essa veracidade, para alguém como eu, que se considera muito mais jornalista, cronista do que escritora, porque não tenho essa pretensão, e é bom porque dá um chão de verdade, dá um chão em que uma pessoa constrói e edifica a partir de uma coisa que já vem toda ela cheia de complexidade e estrutura e densidade humana, e é maravilhoso. Sim, essa autenticidade. Já agora, deixe-me só para não... Porque isto faz parte aqui de um comentário que eu vou voltar a colocar aqui, que faz parte da sua primeira intervenção. Está aqui, ou não? É Maria Loureiro, que diz: eu não estou farta, leio os seus artigos e tenho os seus livros, um deles autografado. Agora estou a ver e a ouvir a sua entrevista. Obrigada. Obrigada a nós, de Maria, por estar aqui connosco. E... Laurinda, esta autenticidade que falou,
esta proximidade com histórias reais. Lorena tenta resgatar este sentido através da sua escrita, dos seus livros, o sentido de colocar aqui vidas, colocar aqui o legado e uma herança cultural que permanece através da palavra. Pois é, eu tento, deixa-me ver se eu consigo pôr, eu escrevo sempre a partir daquilo que eu observo, ou de qualquer coisa que entra em mim, ou que me interpela, que me faz parar para olhar. Pode ser uma coisa ínfima, um gesto ínfimo, pode ser um sorriso cansado de uma senhora que está a limpar as casas de banho públicas e ao fim do dia eu entro na casa de banho e através do espelho faço um sorriso e ela devolve-me um sorriso. E aquilo toca-me imenso e penso, tudo aquilo me revela a dignidade desta mulher, tudo aquilo me faz escrever, me faz chegar a casa e se calhar não vou escrever uma crónica a dizer que entrei na casa bem, não sei o quê, mas esta história leva-me a outras histórias e acaba por me fazer escrever. Portanto, eu escrevo sempre a partir de qualquer coisa que me interpela, que me comove e que me move, porque também escrevo sobre causas e sobre situações que me movem, que me fazem agir, que me fazem correr. E nesse sentido, eu gostava que fosse verdade isso que a Isabel diz, que é ter um sentido resgatador, porque ai de nós quando todos nós perdermos a esperança, ai de nós quando todos nós perdermos a confiança, e quando nós não pudermos ser resgatados uns pelos outros, e quando a minha confiança não puder projetar confiança nos outros, ou quando eu não puder ir buscar confiança para mim, numa fase em que eu possa estar mais drenada, ou mais insegura, ou mais atravessada por sofrimentos ou perplexidades. E por isso, este contarmos uns com os outros, eu gosto que isso se leia na escrita, porque estas pessoas sobre quem eu escrevi neste livro, e que é um livro que tem, no fundo, tem muitos textos que foram publicados na revista Pública, onde eu também fiz um ciclo de 12 anos, isto parece tudo de 12 em 12, mas onde fiz um ciclo de 12 anos como cronista da revista Pública ao domingo, e estas pessoas são realmente pessoas altamente resgatadoras, e especialmente aquelas que já morreram e aquelas que até se calhar tiveram uma vida muito, muito, muito difícil. E, por exemplo, há pessoas e histórias desse livro que a mim me marcaram para sempre. A morte dos Fragateiros, a morte do pai da Fernanda Fragateiro, que é uma morte dos... Estes fragateiros estavam ali a ver casa, estavam naqueles mochões do Rio Tejo, encalharam ali, não conseguiram ser resgatados e morreram a olhar para casa, a olhar para... Na outra banda estava a casa deles e estavam as mulheres deles e isso depois deu um filme que se chama Tarde Demais. O Zé Nascimento leu essa crónica e ligou-me logo a seguir. O Zé Nascimento é realizador de cinema e perguntou, agora ainda posso fazer um filme a partir da tua crónica? E disse, Zé, isso para mim é uma honra e é amplificar a voz destes homens que, por serem pescadores, fragateiros, por não terem sido resgatados, porque não se faz levantar um helicóptero, ou não se fez levantar um helicóptero à noite, porque eles eram só uns pescadores. Mas se calhar se fossem políticos, ou se fossem doutores, ou se fossem alguém que nesta hierarquia social estivesse mais acima, se calhar tinham sido resgatados. E isso custa imenso. E por isso essa história marcou muito a história do Ângelo também, que também deu uma série de televisão que se chama Um Anjo Caído do Céu. Ou não, Anjos Caídos. Em televisão chamava-se Anjos Caídos, acho eu. E o Zé Maria, todas as histórias desse livro me marcam de uma maneira indelével e depois há aí muitas coisas que têm a ver com os meus avós, os meus pais, a aldeia velha, o meu filho, uma vida que nós partilhamos, coisas que eu fui obrigada também a deixar para trás. São difíceis, as despedidas. Há um texto aí que se chama A Despedida e que é um texto em que eu acho que as pessoas percebem que há uma dor, não é? De ter que partir, de querer ficar e ao mesmo tempo ter que partir. E pronto, e é isso. É maravilhoso. A Despedida é o seu último texto. Eu nunca... Já não entrava, mas esse texto diz-me imenso. É um texto muito, muito, muito sentido e em que uma pessoa percebe que a vida nos está a dizer que temos que largar e que tem que ser. E estamos a deixar para trás e quando temos que deixar para trás tanto, ainda há tanta coisa ali, ainda há tanto amor, ainda há tanta coisa ali, mas já não há condições para permanecer e para bom entendedor, meia palavra basta. Verdade.
Laurinda, deixa-me ler-me aqui mais um comentário do Ricardo. O Ricardo já foi também meu convidado e ele diz que honra, um beijo muito especial a ti, Isabel, e um abraço especial à Laurinda. Excelente momento. Portanto, está também a acompanhar. Um grande beijo para ti, Ricardo. Estávamos nós a falar que é isto mesmo, contar histórias, é transmitir este conhecimento e é unir uma herança cultural e dar voz, não só aos nossos avós, mas dar voz a quem não tem voz. Concorda, Laurinda? Concordo que a nossa missão de comunicadores, e hoje em dia os comunicadores, somos todos comunicadores, estamos todos ativos, basta querermos, estamos todos ativos nas redes sociais e temos de facto este iJournal, esta capacidade de chegar. Mas eu acho que nós temos que... não queria fugir à pergunta, porque entretanto eu agora enganei-me com o I e o eJournal, porque nós fazemos um eJournal para os alunos e este... Pois é, entretanto. E portanto queria só ter a certeza de que vou responder à sua pergunta. Qual era a nossa... Se tínhamos uma obrigação moral... Agora também é perder-se. Esta sensação de que é importante contar histórias, é importante a história servirá aqui como transmitir amplificar a voz dos que não têm voz. Exatamente, aqui para amplificar muito esta voz. E acho que é um imperativo de quem escreve, é um imperativo de quem pensa, de quem tem consciência. E depois encontrar, cada um de nós, encontrar os canais onde pode expressar a sua indignação, o seu protesto, o seu louvor, tudo aquilo que traz em si e que hoje em dia tem muitos canais. Portanto, deixou de haver só o jornalismo, os grandes mídias, e passou a haver esta possibilidade de todos nós podermos ter uma opinião, influenciar os outros, impactar os outros. Depois, claro que há sempre alguém que leva este papel do influencer para coisas que se calhar são de facto daninhas ou dramáticas, mas eu acho que mesmo aqueles que levam o seu poder de influenciar para coisas mais light, ou para coisas mais artísticas é espetacular, mas aqueles que digamos, uma cena mais light, tem toda a legitimidade. As pessoas hoje em dia são muito livres para fazer o que querem fazer, aquilo em que acreditam, e também muito livres para escolher o canal que uma pessoa quer seguir. E, portanto, é só um clique, sigo. Isto já não me agrada, deixo de seguir. E eu acho que este follow e unfollow é espetacular. Já não há só followers, há unfollowers. Exatamente, sim. Mas há uma grande comunidade de haters, não é? No meio disto tudo, há uma grande comunidade de pessoas que nos odeiam militantemente e que escrevem coisas horríveis e que tenho dúvidas se estas pessoas diriam na cara, olhos nos olhos, se diriam a mesma coisa, sobretudo porque são pessoas que muitas das vezes estão a usar só o protagonismo de quem escreve para eles próprios terem existência. Eu, durante muito tempo, tinha uma pessoa, que não vou dizer o nome, porque eu acho que isso é que é realmente dar protagonismo, escrevesse eu o que escrevesse, esta pessoa tinha logo, era sempre o primeiro a pôr lá um comentário, sempre mau, sempre daninho, e às vezes até bastante repugnante, mas esta pessoa tinha a certeza que a sua existência, e depois eu percebi que fazia isto com muitos outros cronistas, portanto, eu não era o único ódio de estimação, mas esta pessoa existia porque tinha sempre, ela colocava-se ali, está a ver? A pessoa lê a crónica e depois o primeiro comentário é sempre daquela pessoa, está a ver? Estrategicamente ela estava... Pois, agora também, que pena que é uma pessoa só existir ou para isso ou por causa disso. Mas cada um sabe. Exato, sim, sem dúvida. Vão mudando os nomes. Não, tá bom. Ainda estou aqui nesta questão. Eu gosto imenso desta premissa desta união entre gerações e esta união faz-se muito através de contar e de escrever e de publicar essas histórias, senão elas ficavam perdidas. Se a Laurinda não tivesse esta excelente ideia de as publicar, elas ficavam encerradas em si mesmas. Portanto, de todas as histórias que aqui conta, quais daquelas que mais marcou quando estava a escrever e que sensações é que foram despertando ao longo da escrita do livro? Porque o livro é muito recente, portanto, o livro... Não, o livro é recente, mas os textos não são recentes, não são tão recentes. Aliás, o prefácio do Mia Couto
Não, E depois o era... livro tem coisas que são recentes, algumas, mas tem outras coisas que já não são tão recentes. Portanto, é o que se faz, o que os editores fazem, é quando se reedita qualquer coisa que já foi publicada e se republica, não se republica um livro completamente igual e faz-se uma calibragem, digamos assim, entre textos mais recentes e menos recentes. Mas este livro e estes textos têm uma parte que é muito memórias de família. E os meus avós estão muito presentes. Os meus avós, que eram de facto pessoas extraordinárias, de uma generosidade, de uma bondade, eram marcos na vida de muitas pessoas, para além das pessoas de família, e tinham uma circunstância que era, adoravam-se. Os meus avós adoravam-se, tiveram 13 filhos, ficaram com 10 vivos e depois o meu tio Zé morreu com 20 anos, estava na Força Aérea, e portanto depois 9 vivos o resto da vida, e uma vida bastante longa, sobretudo para o meu avô, e adoravam-se, e aquilo era uma referência incrível, porque nós vermos um casal apaixonado diariamente, testado, provado, um amor que é provado, que é testado, que é vivido na banalidade dos dias, na dificuldade dos dias, na alegria dos dias, na escassez e quando havia um bocadinho mais de abundância, com sempre no mínimo 17 pessoas à mesa, ou 20 pessoas à mesa, e quem chegava tinha sempre lugar à mesa, e se fosse um pobre havia sempre uma sopa para dar, havia sempre, se quisesse tomar banho, vestir-se. São coisas que uma pessoa que nos marcam, e não era um pobre que fica do lado fora da porta e que se lhe vai dar uma coisa, era alguém que era convidado a entrar. Os meus avós eram de facto muito, muito, muito generosos, eram impressionantes. Então há uns textos nesse livro que têm a ver com um julgamento, e um chama-se julgamento e o outro e tem a ver exatamente com o meu avô ter sido enganado, roubado nos negócios e nos lucros por um dos seus funcionários durante anos. E esse homem prosperava. E esse homem também tinha 10 filhos e a mulher. E antigamente não havia esta questão do Ministério Público. A partir do momento em que a pessoa está... O Ministério Público, quando está já envolvido no processo, já não é possível perdoar assim. Mas naquela altura ainda havia essa possibilidade de perdoar. E esta pessoa que tinha, de facto, tinha subtraído ao meu avô e à minha avó, e sobretudo tinha subtraído em altura em que era difícil educar aqueles filhos todos e tudo isso. E então, no dia do julgamento, o meu avô, olhando para este homem, para aqueles 10 filhos, para aquela mulher, perdoou. E veio para casa e perdoou tudo aquilo, e veio para casa e dormiu descansado, como sempre dormia. Aliás, o meu avô morreu a dormir, que eu acho que é a morte de um bem-aventurado, é a morte de um justo, uma pessoa que se deita e morre assim. E era a pessoa, de facto, de uma consciência total, e essa história está aí retratada em penso que em duas partes, digamos assim. Em duas partes, sim. Depois há uma história também da minha avó, essa minha avó, que também foi, ela viveu os últimos anos da vida dela, ela morreu em nossa casa, apesar de haver 9 filhos, tivemos essa felicidade de a ter em nossa casa, e morreu na sua cama, no seu quarto, em nossa casa, e também isso marcou muito para ter os meus pais em minha casa. Os meus pais, a minha mãe agora, o meu pai morreu há 3 anos, mas os 7 anos antes e agora estes 3 anos que passaram, portanto, no fundo já quase um ciclo de 10 anos, eles moraram comigo, e a minha mãe agora continua a morar comigo, depois de ter tido tempos em que se dividia entre mim e a minha irmã, mas agora já está só connosco, já tem outra fragilidade. Mas essa marca da minha avó, a viver em casa, a morrer ali, rodeada dos seus filhos, foi uma marca indelével também, e que me fez também ter este sonho, sempre que era ter os meus pais em casa. E não imagina, Isabel, como hoje em dia, com a pandemia, com aquilo que se vive nos lares, com a falta de visitas, com a falta de possibilidade de dar abraços, não imagina o que é o tesouro de ter a mãe a viver em casa. Abraçá-la, esmigalhá-la de abraços, dar-lhe beijinhos, dar-lhe a mão, e tê-la todos os dias, a toda a hora, e pronto. E eu isto devo muito ao exemplo dos meus avós. E, portanto, há um texto da minha avó, que às tantas, no fim, ela estava já mesmo para partir, e a minha mãe perguntou-lhe: mãe, o que é que quer? E ela disse: quer ir para o céu. E fechou os olhos, e foi de certeza. E são histórias que uma pessoa que iluminam uma vida, porque foi a última frase que ela disse. Como é que é possível alguém dizer uma frase destas, fechar os olhos e partir? E pronto. E depois há há o Rapaz e o Pássaro, que é uma coisa muito bonita também. Sim, também. Que envolve o Martim, meu filho, e foi uma coisa... Deixa-me só lhe perguntar, é a história da minha avó Laurinda. Há uma que é
Há uma que é a história da minha avó Laurinda. A minha avó Eu acho que Laurinda. há duas histórias da minha avó. Acho que há uma que é esta, Sim. e depois há uma que a minha avó tinha muita graça, ela, e eu acho que estão aí as duas, eu não tenho a certeza já, porque para quem edita um livro, quando o livro já está nas bancas e está a provocar o interesse das pessoas, para nós já é um livro morto. Já é um livro muito... Já não é seu, já é de todos, exato, já não é só da Laurinda, é de todos e acaba... Às vezes é uma história da minha avó também, que era, conto rapidamente, que era, a minha avó era muito crente, e o meu avô, e todos nós fomos educados numa família crente. Eu sou uma pessoa que vai à missa todos os dias, mas que tive um tempo dos meus 20 anos, dos meus 20 até aos 20 e muitos, estava bastante fora, não distante de Deus, mas distante da igreja, e a minha avó, às tantas, nestes pobres, que queriam pagar de alguma forma aquela bondade de serem acolhidos, de serem cuidados, não sei o quê. Então, a minha avó disse para ele fazer, então, olha, faça-me uma Nossa Senhora, porque este homem dizia que tinha muito jeito de mão. É esta história, exatamente, é esta. Incrível. Sim. Então, ele trouxe-lhe uma Nossa Senhora medonha, horrível. Sim, esta. Uma coisa horrível. Ela disse, ai, que horror, diz a minha avó. Mas que Nossa Senhora tão feia. E ele pega naquilo, olha para aquilo e diz, é feia? Então vai para o Senhor dos Passos. Então, ficou Nossa Senhora, olha para o Senhor dos Passos, desfigurado. Exatamente, se não serve para Nossa Senhora, fica para Senhor dos Passos. Exatamente. É maravilhosa, é maravilhosa. E estava-me a contar há pouco que havia também outra história do rapaz e da garça. O escritor e a garça. O escritor e a garça. O escritor e a garça, e a outra que é o rapaz e o pássaro. O escritor e a garça também. O escritor e a garça eu adoro. Quando começa, tem alma de poeta e profissão de doutor. É o Miyakoto. Essa história é uma história verdadeira que se passou com o Miyakoto. O Miyakoto adotou uma garça e eu escrevi isso muito antes de imaginar que o Miyakoto me ia escrever o prefácio de um livro, que é uma honra sem tamanho. E escrevi, porque uma pessoa vai escrevendo crónicas, eu gosto muito, muito dele, conhecemos-nos pessoalmente, ele é um contador de histórias, e uma vez contou-me essa história muito antes, portanto, eu pus isso, com o cuidado também não dizer, nunca, eu às vezes ponho o rapaz, não ponho nomes, às vezes ponho, outras vezes não ponho, mas muitas vezes não ponho nomes, e essa história dele é incrível, ele adotou a garça fez-se adotar, e assim, com passos e com expressão, e assim, com um ar meio amoado, quando ele parecia que já não ia cuidar dela, e depois morreu velhinha, como uma velhinha entre os filhos em casa. É uma história incrível. Eu tinha aqui esta passagem do Miyakoto, que é eu também gosto imenso. Anjos sem céu dá título ao prefácio de Miyakoto, que refere que o que se pretende é resgatar um sentido de familiaridade com o mundo, como se a terra inteira voltasse a ser a casa, o lugar de infância. E daí a minha pergunta do resgate. Mas o Miyakoto a escrever é inexcedível. Ele faz qualquer coisa com as palavras dele, faz qualquer coisa, uma coisa extraordinária, mas é lindo. O que ele diz é que é lindo, não é? E é linda esta história do escritor e a garça, é linda mesmo. Eu tinha destacado aqui para trazê-la aqui à nossa conversa. Deixe-me só lhe dizer aqui que a Maria Loureiro diz a Laurinda, permite que a trate assim, é uma inspiração. Agradeço estar a assistir a esta conversa. Eu é que agradeço outra vez, Maria. E o Paulo, o Paulo já costuma também acompanhar aqui as nossas conversas. Quando estávamos a falar aqui dos haters, pior que não ter amigos é não ter inimigos. Completamente verdade. Ai, de quem todos gostam, é verdade. É Paulo. verdade. Não posso estar mais de acordo, é verdade. A única questão é que hoje em dia essa legião de haters, de facto, é muito expressiva e não é só uma discordância, é uma manipulação também de um espaço público, às vezes, para ter protagonismo também. A manipulação do espaço público é que me assusta um pouco. Não queria já saltar aqui para o tema da comunicação, queria estar aqui um pouco mais à volta do livro. Então deixa-me só, o rapaz e o pássaro, é o Martim. O Martim, quando era pequenino, nós vivíamos por cima nós vivíamos num resto de chão que tinha uma cave, e esse resto de chão, que por acaso parecia um primeiro andar, é que tinha um grande jardim lá atrás, e nós é que tínhamos acesso a esse jardim. E por baixo de nós vivia um senhor adorável que se chamava Mário Soares. Eu não sei se ele ainda está vivo, nunca mais o vi, e se alguém o conhecer e se puder dizer, que eu me lembro dele muitas vezes. Então, este senhor Mário Soares
era um senhor muito simpático, portanto, vivia na cave. Às vezes as pessoas que vivem na cave, casas com pouca luz, são muito amargas ou muito resingonas, e ele era adorável, adorável. Era um vizinho de excelência. E tinha umas mãos assim muito grossas, assim umas mãos de pessoa que trabalhou com as mãos, se calhar, a vida toda, no campo. E aquilo via-se notoriamente que talvez fosse o seu tempo de reforma. E então, um dia, estava uma tempestade incrível, mas uma tempestade, uma chuvada diluviana, e caiu um pássaro lá nesse jardim que nós tínhamos acesso, e o passarinho estava ali, coitado, a estrebuchar, e o Martim, que tinha, sei lá, 7 anos ou 6 anos, olhava pela vidrada da janela e via um pássaro a sofrer, e as crianças, acho que muitas pessoas são muito ligadas aos animais, mas as crianças são de facto, têm uma ligação quase umbilical com os animais, e portanto ver um animal ali desprotegido a sofrer, mas estava uma tempestade tão grande que se abrisse a janela entrava tudo para casa, e dizia, Martim, não vamos conseguir ir buscar a mãe, e ele estava colado ao vidro, e eu dizia, mãe, tem que ir. Lá foi buscar uma coisa para a chuva, atravessámos aquilo, apanhámos o passarinho coitado ali, mas voltámos nós também uns pintos, porque aquilo é uma coisa instantânea que uma pessoa fica mesmo encharcada. E o Martim olhava e dizia, mas o que é que fazemos ao passarinho? Deitou-se assim no chão, a tentar, de olhos nos olhos com o passarinho, tentar perceber o que é que ia fazer ao pássaro. E eu, sem jeito nenhum também para aquilo, sei lá o que é que vou fazer ao passarinho, pensei, vou falar lá abaixo ao Sr. Mário Soares, que ele vai nos ajudar. E o Sr. Mário Soares chega vem lá ver logo, e depois vai lá abaixo e traz um ninho feito assim nas suas mãos grossas, pega no passarinho e faz-lhe um ninho com algodão, com não sei quantos, bem, e tratou do passarinho passados uns dias a seguir. E o Martim sempre entre a casa de cima e a casa de baixo a ver se o passarinho estava vivo ou não. E também aquela bondade deste homem, este amor, tratar de um passarinho por causa de uma criança, não sei, está a ver, isto faz-me escrever. E não sei, diz bem do Sr. Mário Soares, diz bem das crianças todas, porque também, no fundo, as crianças são isto, não é? Nenhuma criança é indiferente a ver um passarinho ali à morte debaixo de uma trovoada. E, portanto, olha, não sei, se calhar é um bocadinho ingênuo demais ou um bocadinho simples demais, mas eu acho que são estas coisas também que nos fazem viver e que nos enchem de esperança. Sim, são os senhores Mário Soares, assim como eu. Estes senhores Mário Soares, e são estes senhores, e esta ligação entre estes senhores e depois entre uma geração muito nova, não é? Que realmente é das relações mais bonitas e genuínas que existem. E passando aqui e tentando fazer a ponte para os mais jovens, eu sei que a Laurinda tem uma grande preocupação já por ter a grande paixão pela comunicação e a grande preocupação desta área ser, desde muito cedo, começar a trabalhar a arte de comunicar. E através de uma TED Talk que eu dou alguma formação, e muitas vezes quando dou formação nesta área de comunicação, eu mostro muito a sua TED Talk, que já é 2012, e que, além de dizer que comunicar é contagiar o outro, também diz nessa TED Talk que deveríamos ter um plano de comunicação. Um plano nacional de comunicação, é verdade. Um plano nacional de comunicação, exatamente. Eu vou já trazer esta pergunta aqui em primeiro plano. E em linhas gerais, se este plano de comunicação fosse implementado e se chamassem a Laurinda para apoiar na implementação deste mesmo plano, como é que seria? Quais eram as principais linhas orientadoras? Engraçada a pergunta, porque eu dou aulas a muitas turmas por semestre, às vezes são 10, outras vezes são 9, este semestre são 9 turmas, são alunos entre os 17, 18, 19 anos e que não tiveram essa sorte de aprender a comunicar, de improvisar, de debater, de fazer pequenas apresentações, coisas que são feitas nas escolas internacionais, a escola alemã, a escola francesa, a escola inglesa, a escola americana, a escola espanhola tem isso e a escola portuguesa não tem. E, portanto, é uma desvantagem competitiva enorme que nós temos. E, portanto, eu apanho estes alunos, que já são esta geração da era da comunicação, mas ainda também com muitas dificuldades, às vezes, para se expor, para expor as suas ideias, para falar em público, para falar perante desconhecidos.
E é uma pena, porque nós podíamos treinar isto desde os 4 anos. Desde os 4 anos, há escolas, sobretudo as internacionais, mas sim. algumas em Portugal também já há, em que as crianças aos 4 anos fazem uma vez por semana uma apresentação. Pode ser sobre os golfinhos, sobre os vulcões, sobre as férias, sobre o que for. Mas isto vai-lhes dando ferramentas. O que é que eu acho que poderia ser feito? Primeiro teria que se formar formadores, não é? Porque para escalar isto, Portugal continental e ilhas, era preciso fazer realmente um bom plano de comunicação. E o que é que eu punho ali como ferramentas básicas? É perceber que a comunicação é relação, não há relação sem comunicação, não há comunicação sem relação, e nós estamos sempre a estabelecer relação e a precisar sempre da comunicação. E depois mostrar a importância do feedback, o feedback resgatador, o feedback construtivo, a importância de saber ouvir, não é só saber falar, é a importância de saber ouvir, a importância de ler aquilo que o outro está a dizer nas entrelinhas, a importância das armadilhas na comunicação, porque todos nós damos erros frequentes, comuns, mas têm todos a mesma raiz e é muito universal. Estas armadilhas, que é a falta de distância crítica, os elos inconscientes, o body language, às vezes não é o que nós dizemos, é a maneira como nós dizemos e está tudo estragado, não é? E às vezes estou a dizer a minha expressão oral, são palavras que estão corretas, mas o meu body language está a dizer o oposto. E portanto, no fundo era, com as técnicas, que depois isto aqui é de uma forma muito, muito genérica, mas no fundo formar formadores para integrarem estas matérias nos currículos, porque estas matérias dão uma força, uma segurança, uma confiança que depois, mais à frente, mas ao longo da vida, vão poupar imensa erosão, porque também reforçam a consciência de nós próprios, o autoconhecimento, a abertura ao outro, a abertura à diversidade, porque em comunicação e na relação precisamos muito disso. E portanto, quando eu torno absolutas as minhas ideias, estou a fechar às ideias dos outros, às ideias que não são iguais às minhas, e daí vem muita discriminação, vem muito preconceito, vem muita desavença, mal entendido. E, portanto, a comunicação, de facto, é na comunicação que tudo se joga, é na comunicação e na confiança com que nós comunicamos. E, portanto, eu, hoje em dia, se calhar já não tenho esse sonho. Há 10 anos eu pensava muito nisso, de ser eu a pessoa que de alguma forma gostava de implementar isso em Portugal. Entretanto fui evoluindo, acho que alguém terá que o fazer, não eu necessariamente, alguém terá que o fazer, porque isso é trabalhoso e tem que ser bem feito, mas eu entretanto, como tenho muitas turmas e adoro dar aulas, adoro os alunos, são todos os meus preferidos, e eu acho que eles sentem isso e sabem isso, e eu dei comigo a perceber isso também ao longo da minha vida. Um é preferido porque é brilhante, o outro é preferido porque é uma pessoa que dá desgaste, outro é preferido porque é um distraído, outro é preferido porque cada um exige de mim coisas diferentes, e eu tenho muito esta noção de que se um aluno se está desconfortável, se é um aluno um troublemaker, se perturba as aulas, está sempre a falar para o lado, eu tenho sempre estratégias e uma atenção para o pôr dentro da aula e não para o pôr fora, porque é uma oportunidade que ele não pode perder de melhorar, mas melhorar connosco e de contrastar essa inclinação a ser um troublemaker com uma capacidade que ele também tem de se melhorar, se superar, se transcender e ir à frente, olha para trás e pensa, ainda bem que alguém me ajudou a subir este degrau das escadas e não a descer cada vez mais. E por isso, hoje em dia, eu tenho uma paixão enorme por estas idades, estes universitários, e depois também criei a Academy of Purpose, e por isso estou muito focada não só nas formações que dou nas empresas, que dou tudo nestas áreas de comunicação, porque eu acho que as pessoas hoje em dia já sabem, mas há uns anos as pessoas perguntavam-me se eu dava aulas de jornalismo. Eu não dou aulas de jornalismo, nunca dei nem darei, não sou quem para o fazer, mas aulas de comunicação e relação sim, e é uma ferramenta, são chamadas soft skills, e adoro, e sobretudo adoro pelos frutos que se colhem. Agora, imagina, a próxima aula que vamos dar na Nova é um simulador de entrevistas de emprego, em que nós temos que nos comunicar, e é genial. Não imaginam que estes miúdos sobem, não é degraus dessa escada, sobem patamares e não voltam ao patamar de onde vinham. De onde começar, sim. Exatamente. Incrível. E de facto, falou aí eu acho que a Laurinda faz os seus microplanos de comunicação, tanto em ambiente de escola como em ambiente de empresa. Portanto, está em áreas de... Se calhar sim, porque eu tenho para aí mais de 4.000 ex-alunos.
porque é uma cadeira obrigatória para as licenciaturas de Economia e Gestão, é semestral, portanto, em cada semestre eu posso chegar a ter 500 alunos, em cada 2 semestres posso ter, num ano, imagina, agora estou com 270 e no próximo posso ter outros tantos, está a ver? E, portanto, facilmente chegamos aos 500 alunos por ano. Incrível. E em 10 anos podemos fazer as contas, não é? E, portanto, isso, embora nos primeiros anos, nestes 10 anos, eu não tenha tido tantos alunos, agora tenho muito mais. E, portanto, os 2 primeiros anos, ou 2 ou 3 primeiros anos, não tinha tantos, portanto, eu acho que são 4.000 ex-alunos. Mas, se calhar, tem esse efeito, se calhar, são eles que, nos universos deles, vão valorizar estas matérias e, se calhar, eles, ou no papel de professores, ou eles no papel de gestores, ou a criar uma startup, ou nas equipas, são eles que vão também reforçar isto e perceber que isto é importante. Hoje em dia joga-se tudo na comunicação, na confiança, e as hard skills é aquilo que todos temos que ter, não é? Um astronauta tem que saber ser astronauta, um arquiteto tem que saber ser arquiteto e por aí. Mas todos nós temos que saber comunicar, motivar os outros, encorajar os outros, dar feedback construtivo, dar rumo, visão, criar essa relação entre pares na hierarquia. É espetacular. É espetacular ter um pequeno papel nisso. E a Laurinda consegue atravessar as várias áreas, os vários setores, a educação, corporativo e o terceiro setor. Também tem aqui uma ligação muito próxima a causas. Pois é, isso tenho, de facto. E há muitos empreendedores, eu própria fiz o INSEAD em Fontainebleau, fiz o ISEP lá e estou muito ligada, e também, eu própria também me sinto uma empreendedora porque vou criando coisas. A X nasceu desse espírito de ter uma iniciativa de criar uma revista que não existia e que era, de certa forma, em contracorrente e que não era igual a nada. E a Academy of Purpose a mesma coisa, no fundo é uma escola dentro da escola que nós estamos a ajudar os alunos a perceberem qual é o seu propósito, porque hoje em dia, de facto, ajuda imenso. Qualquer pessoa pode atravessar as maiores adversidades se tiver um propósito, se tiver um sentido. E isto o Viktor E. Frankl, no livro O Homem em Busca de um Sentido, é muito claro, mas para os alunos é importante. Então, a ver, isto que vou criando liga-me também muito, não só às causas, como a um lado empreendedor. Mas as causas, sim, as causas da inclusão, valorização dos deficientes, e por isso sou voluntária, das primeiras voluntárias da Associação Salvador e outras associações. Sou cofundadora da Academia do Johnson na Cova da Moura. Hoje em dia já não estou tanto lá, mas continuo completamente da Academia, mas eles já voam sozinhos e não precisam de mim. E dos cuidados paliativos também fiz. Há mais de, nem sei, há muito mais de 10 anos que eu sou voluntária, desde 2007. E, portanto, já há muitos anos. E depois fiz 3 anos de voluntariado de cabeceira, ali, dia sim, dia não, muitas horas, ali no Hospital da Luz. E foi um tempo incrível mesmo. É levar vida, trazer vida e aprender tudo sobre comunicação com pessoas no auge da sua fragilidade. Porque nem todas as pessoas morriam, quer dizer, todos eles morreram, ao longo destes 3 anos depois morreram, mas houve pessoas que foram internadas várias vezes e ficaram longos períodos em casa, mas tinham doenças que de facto já não eram reversíveis. Mas é uma escola de comunicação e de relação, é impressionante. A Laurinda contou uma história incrível durante essa sua passagem pelo TEDx, de uma senhora mesmo que realmente era encantadora. Teresa. Uma senhora chamada Maria Teresa. Exatamente. Pois é, isso é uma história incrível, porque nós temos, os voluntários em cuidados paliativos têm muita formação, porque não pode haver a tentação, por exemplo, de ir fazer um luto. Imagino, morre-me alguém e eu sinto uma gratidão tal pelos profissionais de saúde e pela causa que eu própria, ainda no meu luto, ser voluntária. Isso não é possível, porque sem querermos nós estaríamos ali a contar a nossa história, a viver a nossa vivência. Nós temos que nos despojar completamente de quem nós somos, da nossa história, estamos ali por aquelas pessoas e é com elas e por elas. E isto é impressionante, porque é muito raro também isto. Então, e a primeira vez, íamos aos pares, ao princípio entrávamos nos quartos, e o primeiríssimo dia em que eu e a Joana Brito Fontes, recém-formadas, conscientes do papel que nos era dado naquela equipa, e fomos para o primeiro quarto,
estava esta senhora, parecia uma aristocrata do povo, porque era uma mulher linda, mas via-se que era uma senhora alentejana, e não era uma tia, como às vezes nós dizemos, mas uma mulher linda, muito bonita. E nós ficámos e falámos, pai, 2 horas, e às tantas já estávamos as 3 de mão dada, em estrela, assim, as 3, sentadas de mãos dadas, e às tantas ela, passado aquele tempo todo, olhou para nós e diz assim: então, e o que é que vêm vender? E eu só penso, cai, como dizem os miúdos, caiu-nos a ficha, pensa, que horror, parece que vimos vender alguma coisa quando estamos ali numa gratuidade total, mas também nos cai essa ficha a pensar que realmente as pessoas já não estão habituadas à gratuidade, não é? E que esta senhora amorosa pensava, pronto, eu estou aqui, elas vão-me tentar vender uma enciclopédia ou vão-me tentar vender um aparelho qualquer, tão querida, ao mesmo tempo, uma gargalhada, demos uma gargalhada enorme, e ela depois amorosa, com os olhos amorosos, a dizer, ai, que bom, que alívio, e depois fez imensas perguntas, como é que se fazia o voluntariado e tudo isso. E é interessante, porque nós nesse papel de estar à cabeceira de pessoas que não nos são nada, não são família, não nos conhecem, eu tinha um bocadinho de medo ao princípio, porque como eu, no fundo, tenho uma vida pública, embora não seja uma pessoa que esteja... não sou uma pessoa popular, mas sou uma pessoa que é conhecida pelo trabalho que faz. Sim. E pensava, que horror, agora estas pessoas estão ali a sofrer e de repente o que vem aquele Arlindo Alves fazer? E nunca tive um menor gesto, nem um fio de cabelo de sentimento de que alguém pudesse pensar isso. Porquê? Porque dada essa gratuidade, essa entrega, e pessoas incríveis. Aconteceram coisas incríveis, eu chorei imenso, chorava-se imenso, não lá, isso não é permitido, e também não se pode chegar a casa com as histórias, portanto, tudo o que choramos é do 4 para o menos 4, portanto, são aqueles andares no elevador até à garagem, e depois até tirar o carro da garagem, e quando estamos cá em cima à superfície, uma pessoa tem que engolir as lágrimas, e porque senão não tem eficácia nenhuma, não é? Mas há ali pessoas incríveis, e que morreram com uma dignidade e que ensinaram coisas incríveis mesmo. Essas histórias algum dia poderão ser passadas para um livro? Não, essas não. Essas ficam mesmo, essas é como, é mesmo só entre aquelas pessoas, ou estas pessoas e a família. Agora, há coisas muito amorosas que se podem contar, imagino, eu esta contei já várias vezes, porque pedi se podia contar, e porque é uma história tão querida, então, era um senhor que estava com um processo de demência muito acelerado, e ele era casado há muitos anos, e tinha uma família, e a mulher deste senhor estava dia e noite no quarto, e aquilo era um teto baixo, pesado, era uma atmosfera pesadíssima, e ela chorava e dizia, eu não sei quem ele é, porque muda-se muito de personalidade, já não sei quem ele é, eu adorava, já não sei quem ele é. E depois um dia, por uma iluminação qualquer, às vezes uma pessoa tem um rasgo que não vem certamente de mim, mas perguntar-lhe como é que se apaixonaram. E não imagina, Isabel, e as pessoas que nos estão a ouvir não imaginam como é que de uma pergunta que quase que é também um desespero, como é que eu posso pôr esta senhora sem ser só nesta sintonia da tristeza e vou a pô-la na sintonia da vida, e ela abriu os olhos e começou-me a contar tudo, e contava com um detalhe, eles eram casados, pai, sei lá, 50 e muitos anos, e ela contou e de repente aquilo abriu uma janela naquele quarto e nunca mais voltou a haver aquela noite cerrada, aquele peso pesado, e a partir daí todos os dias ainda de vida do marido dela, nós só tínhamos as histórias do amor deles e as histórias de vida deles, e depois um dia ela disse uma coisa amorosa, disse assim, sabe que na altura em que começámos a namorar, em que nos apaixonámos, o bar que era mais de moda em Lisboa era o bar do aeroporto. Então ele levou-me ao bar do aeroporto, tirou os óculos e disse assim, tenho na minha frente tudo aquilo que eu quero ver. E esta frase ficou comigo para sempre. Eu nem sei se esta senhora ainda é viva. E depois contava e depois às tantas dizia, olha, estamos casados há 50 e tal anos, nunca discutimos, dizia ela. E eu, nunca discutiram? Ela, nunca discutimos. Eu, a sério? Mas ensina-me lá como é que é isso. E ela pensou assim um bocado, disse, discutimos uma vez. E eu, a sério? Porquê? Por causa de um candeeiro que ele queria levar lá para casa, que era tão feio. E eu, mas discutiram e quê? E o candeeiro foi lá para casa, não foi? E ela, foi. Assim com o ar um bocado amoado. E tudo isso fez reviver uma história cheia de vida e deixou de ser o tópico, o tema, o peso de uma morte iminente, anunciada, visível, e de uma demência que levou esta pessoa para uma outra dimensão,
e voltou a vida destas pessoas e foi uma experiência incrível. E houve outras experiências difíceis. Portanto, a este nível posso contar, está a ver, mas coisas que se passam não se podem contar. Sim, sim, essencialmente esse sim. nível nesse sentido, Sim, porque sim. acho que são... Mas por acaso eu gostava de contar uma outra, porque eu acho que tem que nos fazer refletir, que é a história da verdade. É o que é que havia uma situação em que havia a pessoa que ia morrer, tinha uma coisa que queria contar, era uma história de traição e queria contar. E toda a gente aconselhou a que não contasse, e ela contou por alívio de consciência e matou a confiança da pessoa a quem contou, e essa pessoa nunca mais lá apareceu e ela acabou por morrer muito sozinha. Isto são coisas que não há preto e branco, não há sim ou não há eu acho isto, eu acho aquilo. Há uma interpelação profunda sobre a complexidade da vida, os sentimentos, e não há respostas. Está a ver, não é possível dizer ela fez bem ou fez mal. Não há mesmo certo ou errado. Nós adentro e abre-nos parte da casca do nosso entendimento para nós sermos menos julgamentosos e se calhar também mais sensíveis. E é impressionante. Acho que alguém quer falar, mas eu ainda não consegui. Eu estava tão embriagada na nossa conversa. A Feliciana Marim diz-nos boa noite. Olá, Feliciana. Esta entrevista está a ser ótima. Tem temas muito interessantes. Obrigada. Obrigada, Feliciana. A Maria voltou aqui já num tópico da nossa conversa. Ótima essa revista. É X. Todos temos saudades da X. Quem a fazia, quem a lia, isso é verdade. Portanto, e depois temos aqui outras passagens a cumprimentar-nos e realmente a dizer: eu aprendi a ouvir e a comunicar num emprego que tive há anos atrás. Era muito introvertido e sem assunto. E diz neles aqui, Cláudia Tonelli, sugira um tema, quem sabe, para um dia sobre as linhas antigas, linhas de amizade. Eu acho que não deu para aprender a comunicar como deu para notar a solidão das pessoas. Pronto, Cláudia, é uma sugestão. Pronto. Não, eu percebo, porque essas linhas, verdade. sejam linhas, sejam elas quais forem, agora sem irmos julgar se é um SOS amigo, se é uma linha Há pessoas que não se suicidaram porque tiveram uma voz do outro lado numa linha destas, não é? E, portanto, sem querer julgar e sabendo nós que nesse como aqui o Cláudio diz, deu para notar a solidão das pessoas. Exatamente. Ou seja, as linhas eróticas, as linhas de apoio, tudo isto quer dizer que há a vida do outro lado, que eu não estou sozinho, e cada um com a sua inclinação, portanto eu não sou quem para julgar, mas de facto há uma solidão muito grande e eu sei de casos, porque às tantas fiz um trabalho também com com pessoas que estavam na linha SOS em que suicídio, e há pessoas que realmente não se suicidam, não morrem, não desistem, porque tiveram essa mão que as agarrou através da voz porque nós sabemos, está estudado, que há janelas há alturas em que a pessoa se suicida e se for possível tirar a pessoa desse precipício, dessa beira de precipício, às vezes as pessoas, no fundo, é uma chamada de atenção, é uma solidão grande e, portanto, de facto, dá que pensar. E o Cláudio tocou aqui num ponto importante, porque a solidão é enorme. Nós, de facto, temos tudo à distância de um clique, estamos todos sempre entre multidões, mas a solidão é enorme. Por isso é que eu também acho que o título desse livro, Juntos Estamos Melhor, porque precisamos uns dos outros, e a lógica tem que ser o todos por todos e entre ajuda e perceber quem é que anda frágil ao nosso lado e tentar, neste tempo de pandemia e de distanciamento social, tentar cumprir os protocolos, mas não deixar ninguém ainda mais sozinho do que já estava. Ainda mais sozinho. Muito difícil. Sem dúvida. Obrigada, Cláudio, pelo seu comentário. Voltamos aqui à nossa entrevista e quase à nossa reta final, já estamos aqui há 1 hora à conversa. Planos para um futuro livro? Existe? Por acaso existe porque a minha equipa de comunicação, liderança e ética, a equipa de professores, tive a sorte imensa de ter sempre uma equipa incrível, uma espécie de um dream team permanente. E já faz toda a diferença. Era um dream team, nós cada semana estávamos mais contentes do que na semana passada, cada edição da revista é que dizíamos esta é que é, e depois na semana a seguir, não, afinal esta é que é, e passámos mais de 8 anos.
E agora eu também estou há 8 anos e meio com uma equipa que se vai renovando, porque são ex-alunos, tirando o Miguel Herdade, que foi meu assistente, que eu fui buscar, e era de Direito, da área de Direito, mas é uma pessoa brilhante, e tirando também o João Brites, que não foi meu aluno, mas foi aluno da faculdade, todos os assistentes têm sido meus ex-alunos e depois, de facto, depois acabam por ser professores extraordinários e eu aprendo imenso com eles e espero que aprendamos uns com os outros. Mas então agora, há anos que nós temos o sonho de fazer um manual desta cadeira, mas não como um livro com ar de manual. Mas é tão importante esta questão das soft skills, é tão importante nós percebermos quais são os básicos da comunicação e é tão importante criar qualquer coisa que seja teasing, que nos interpele e não mais um manual, como há 1000 manuais ótimos sobre comunicação, como há 1000 tutoriais ótimos na net. E então, estamos agora a criar uma coisa com os alunos que chama-se e-journal, portanto, há bocadinho enganei-me por causa do e-journal, com uma ilustradora que faz ilustrações incríveis, que é a Marta Seixas, e que faz o live sketching das talks da Academy of Purpose, e está a ficar tão giro, e depois os alunos adoram e dão um contributo incrível. Está a ficar tão giro, que eu acho que a próxima coisa que se calhar vou pôr cá fora já não é uma coleção de histórias, já não é uma coleção de crónicas, já não é uma coleção de textos publicados, se calhar é uma coisa nova, inovadora, para todos nós ficarmos mais dentro da maneira como comunicamos, mas ao mesmo tempo podermos também acrescentar um livro que também serve para o diário, está a ver? Sim, com participação. Exato, é o que estamos a fazer com os alunos, até porque a ideia começou com a Catarina Holstein, que é uma das que é professora connosco, começou este semestre, acabou de chegar à equipa, mas é muito, muito criativa e ela, e no fundo, o que é que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que preparar este semestre para o caso, que está iminente, de podermos voltar todos para casa. E o que é que nós fazemos com as matérias, com os alunos? Então criámos este e-journal, porque estejamos presencialmente como estamos ainda, graças a Deus, ou estejamos num blended learning, ou seja, online e presencial, ou só online. Este e-journal vai ser a jornada deste semestre, portanto eu acho que funciona ali, pode funcionar para um público muito mais vasto e abrangente. É giro. Ai, sem dúvida, e gostaria imenso depois de fazer um direto consigo, mas só dedicado. Eu mando para o WhatsApp só para ver, porque é tão giro, tão giro. Que bom, Laurinda, que bom, a sério, que projeto fantástico. E aqui para nós terminarmos e só voltar aqui ao António também para dar seguimento e exatamente, aconteceu comigo em 5 anos, eu ajudei em linha muita gente sozinha que tocaram no tema suicídio e com as minhas palavras salvei algumas com toda a certeza. É verdade, muito bem. Certeza absoluta, porque tudo isso está registado e as estatísticas existem, é um trabalho muito sério e que é preciso alguém também muito, muito especial, portanto, parabéns ao Cláudio, porque as pessoas como o Cláudio que estão ali, que são capazes de usar a palavra certa, de fazer a coisa certa no momento certo, é impressionante, são verdadeiros salva-vidas. Obrigada, eu. Sem dúvida. E, Maria, vivo sozinha e estou a ter um serão muito agradável e bem acompanhada. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez. A Mafalda é uma grande amiga minha. Boa noite, uma excelente conversa, estou a adorar. Obrigada. Obrigada, eu também, Mafalda. E agora está aqui, até a minha sogra está aqui hoje. Obrigada por esta entrevista maravilhosa. A minha sogra é interessante, é uma mulher muito coragem, está a passar por um momento também muito desafiante da vida dela, saúde, e acho que ao ouvir estas suas palavras e ao ouvir aqui a nossa história, acho que também acredito que foi um bom serão para ela. Caramba, sim. Deus queira que sim. Obrigada eu, Maria de Fátima. E força, de facto, porque aí esses é que são os grandes desafios, não é? Esses sem dúvida. Atravessam e doem mesmo, caramba. Mas nós temos a certeza que também vamos passar por isto e juntos, sim, sem dúvida, estamos sempre melhor. Sim.
Laurinda, foi mesmo um gosto tê-la comigo aqui durante uma hora, a falarmos destas lindas histórias, a falarmos também de um tema que que me é tão querido, que é aqui a parte da comunicação e deste excelente trabalho que tem feito, como eu há pouco dizia, este plano nacional de comunicação, fazer aqui os microplanos, e já não é tão micro assim, não é? Porque realmente não é nada micro. E agradecer-lhe por toda a sua disponibilidade. Obrigada. E espero mesmo um dia estar consigo ao vivo e a cores e fazer-lhe assim uma entrevista mesmo presencial. Obrigada, Isabel. Muito obrigada e especialmente também à sua sogra, Maria de Fátima, um amor e toca-me ela também se manifestar, não só estar, mas como manifestar-se, e a confiança enorme que ela põe em si para estar aqui, não é? E por isso queria agradecer a cada uma das pessoas que estão ou estiveram presentes e sobretudo a si, Isabel, porque também o seu canal ser para amplificar as vozes de outros e as causas e as coisas é espetacular. Por isso, parabéns e felicidades. E se algum dia quiser, e quando pudermos combinar, sem estes constrangimentos, combinamos, e se algum dia quiser ir lá assistir a alguma das aulas, é muito bem-vinda. E agora não posso convidar as pessoas para virem assistir, porque é muito difícil, e agora no campus só podem entrar mesmo as pessoas que têm cartão de professor ou staff ou alunos, mas pelo bem maior de todos, mas em alguma altura as pessoas sabem onde é que me encontram. A única coisa, eu nunca leio mensagens privadas do Facebook, eu só leio aquelas que ficam públicas, portanto se alguém quiser falar comigo já sabe, porque depois há pessoas que me dizem, mandei-lhe várias mensagens, nunca me respondeu, e eu, ai meu Deus, não tenho capacidade. E por isso agradeço também amplificar isto e eu poder também dizer que as pessoas podem contar comigo na medida das minhas possibilidades. Sem dúvida. Termino aqui com um comentário. A Margarida, a minha prima, mas apenas espetacular. Só apanhei quase a parte final, logística familiar, porque tem dois pequenitos, mas foi muito bom. Parabéns, prima, ser humano linda, Laurinda. Sem dúvida, obrigada. Eu faço minhas as palavras da minha prima, porque... Eu hoje queria estar gira. Fui lavar o cabelo, fui a um cabeleireiro para ver se esticava o cabelo, ficava com um ar assim com mais Abel. O meu cabelo também está, apanhou chuva. Autêntico. E pensei, não, é melhor ir-me embora, porque vai ser pior. Portanto, olha, assim parece que fui à praia, que não fui. Mas está ótimo. E mais importante foi estar aqui comigo, porque podia estar a fazer uma sexta-feira à noite, mil e uma coisas, e de facto o meu marido está ali à espera que eu acabe para irmos ver um filme ou uma série, está a ver? Ai, que bom! Então, Laurinda, um ótimo fim de semana, um bom filme. Eu é que agradeço. E muito obrigada e até breve. Até breve, Isabel. Até breve, Laurinda. Obrigada a todos também. Obrigada a todos.